Boa noite a todos os irmãos. Obrigado por se juntarem connosco aí em casa. Hoje estamos a celebrar a Sexta-feira Santa, o dia em que o nosso Senhor sofreu a morte de cruz. O dia em que foi alcançada a vitória para nós, mas também um dia de grande dor, de grande pesar, por tudo aquilo que envolveu este ato de misericórdia para com a humanidade. E é importante nós pensarmos hoje acerca deste ato, acerca daquilo que terá acontecido naquele tempo, na história, acerca dos momentos que Cristo terá passado, a forma como as pessoas que lá estavam à volta conseguiram perceber e entender aquilo que estava a acontecer. Então, vamos preparar o nosso espírito para que possamos ser guiados em tranquilidade, em paz, pelo nosso Deus, para que a mensagem de hoje possa ser uma mensagem que produz fruto e que enche o nosso coração. Senhor Deus, te agradecemos pela misericórdia que tens tido para connosco. Te agradecemos, Senhor, porque nada nos tem faltado, tu nunca nos tens falhado. Senhor, te agradecemos porque tu és bom e a tua bondade enche a nossa vida. E nós podemos seguir sempre caminhando, confiantes de que tu estás connosco. Deus, seja connosco mais esta noite, onde nós nos sentamos e meditamos acerca daquilo que tu fizeste naquele fatídico dia em que o teu filho se entregou a morrer, que foi crucificado, foi torturado, foi maltratado pela humanidade. E, no entanto, conseguiu uma tremenda vitória na cruz. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ajudes a saber contemplar a cruz e saber entender a mensagem que nos é transmitida. Entender o valor que tu queres trazer à nossa vida. Cuida de todos nós, onde quer que estejamos. Que a tua paz inunde as nossas casas e que nós possamos ser bênção para todos aqueles que estão à nossa volta. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Neste dia, que é um dia tão pesado, hoje estamos a fazer algo que é se calhar um pouco diferente, pouco usual para uma igreja como a nossa. Uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos carismas e que por isso se expressa de uma forma mais viva, mais alegre, mais prática e que nós tanto gostamos. É uma expressão religiosa típica das nossas igrejas, da nossa cultura de igreja e que verdadeiramente é diferente das igrejas mais tradicionais. No entanto, nós somos uma igreja que gosta de olhar para aquilo que a sabedoria nos ensina. E o sábio diz-nos que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Uma das funções da igreja é também chorar com os que choram. É também acompanhar aqueles que estão em sofrimento, nos seus momentos de sofrimento. Não ignorar e não nos virarmos apenas para tempos de grande festa e alegria, mas também sabermos qual é o momento e o que é necessário para esse momento. Sexta-feira Santa é o dia oportuno a lembrarmos o sofrimento. O sofrimento do próximo, o nosso próprio sofrimento e o sofrimento de Cristo. Jesus que nos diz em Mateus 11, versículo 28 a versículo 30: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vimos a Cristo quando estamos cansados e oprimidos, para sermos aliviados. E hoje é o dia em que nós vimos a Cristo mais uma vez. E vimos a Cristo com a consciência de que a Igreja Universal, a Igreja de Cristo no mundo inteiro, a Igreja global, se encontra com Cristo neste dia. E se encontra a meditar sobre o sofrimento de Cristo e a meditar sobre o sofrimento da humanidade, que teve que proceder desta forma, que teve de encontrar Deus desta forma. Nós hoje unimos as nossas dores e choramos. Choramos uns com os outros e choramos por Cristo. Este Cristo que nós temos,
que nós nos lembramos e vemos um Deus feito homem, a luz eterna, amor e bondade em forma pura a caminhar sobre a terra. Um homem que nada tinha que se lhe apontasse. Ele foi injuriado, humilhado, torturado e morto. Mas a sua pureza era tal que até na cruz, tendo o poder para tudo incendiar e consumir, antes teve compaixão de nós e apenas destruiu o pecado e a morte. Aquilo que é espantoso na cruz é exatamente esta realidade de que há um Deus que vem à terra, se faz carne e se deixa ser crucificado, e nesse momento, em vez de buscar vingança, ele diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E isto é completamente único em qualquer religião do mundo. Um Deus que, quando é rejeitado numa vila por onde passa, os discípulos, os seus próprios seguidores, lhe dizem: queres que peçamos fogo do céu e que destruímos esta cidade? Cristo diz: não é nada disso. Deus não é assim. E Ele provou isso na cruz. No último limite daquilo que é a capacidade humana, Deus foi capaz de chorar com os que choram e sofrer com os que estão em sofrimento. Sim. Nesse dia também morreu algo de nós. Uma parte de nós, a nossa carne, que nós tanto amamos, o pecado e a morte, também nesse dia foram crucificadas, mortas e sepultadas. A nossa carne, também nesse dia, foi crucificada, morta e sepultada com Cristo. E, portanto, este dia é um dia cheio de beleza e também algo cru, algo rijo, algo feio, como o sangue que nós vemos na coroa de espinhos que Cristo usou. Como nós vemos aquele símbolo de tortura, que é um símbolo horrível, que em qualquer tempo, daquele tempo em que os cristãos estavam a surgir no mundo, em qualquer lugar onde os romanos estavam, aquele símbolo da cruz era um símbolo de terror, de tortura. E ainda assim, a bondade do nosso Deus foi capaz de tornar esse símbolo num símbolo de esperança, num símbolo de paz, num símbolo verdadeiro de amor. Paulo tem uma expressão muito interessante. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. O que é interessante nesta passagem é que Paulo está aqui a dizer qualquer coisa que às vezes nos podem dizer em erro. Ele diz: no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. O que está literalmente lá no texto é mais ou menos isto: o que eu completo o que falta às tribulações de Cristo. Então, Paulo não está aqui a dizer, não nos deixemos enganar, Paulo não está aqui a dizer que a morte de Jesus não foi suficiente para alcançar tudo aquilo que era necessário ser alcançado para vencer a morte e o pecado. Paulo não está a dizer que é preciso algo mais da nossa parte, além daquilo que Cristo fez, para que seja consumado, como Cristo disse. Paulo não está aqui a voltar atrás na teologia que a Bíblia nos apresenta e que Cristo nos apresentou com a sua própria vida. Paulo está aqui a dizer o quê? Que Cristo não passou estas tribulações para deitar o pecado e a morte ao lago do fogo, para depois não termos nós de fazer mais nada e ficarmos de papo virado para o ar a viver a nossa vidinha como até aqui. É isto que ele está a dizer. Que é importante também nós participarmos de alguma forma disto que Cristo fez. Jesus sofreu morte de cruz para que nós possamos ter acesso à luz eterna, que é a verdade, o caminho e a vida.
Jesus sofreu morte de cruz para que nós possamos participar da ressurreição. Participar da ressurreição. Da nova criação, da nova aliança, do nascer do novo dia, da glória eterna que Ele alcançou para a humanidade. Paulo está exatamente a salientar isto, que nós, que quando queremos participar, nós enchemos, nós cumprimos aquilo que Cristo também fez. Nós completamos as aflições de Cristo, participando nós também das aflições de Cristo. E como é que nós participamos das aflições de Cristo? Exatamente como Paulo está a dizer, participando das aflições da igreja, das aflições daqueles que estão a ser oprimidos, das aflições daqueles que estão a ser injustiçados, que estão a ser torturados. Nós participando dessas aflições, nós completamos aquilo que Cristo alcançou para nós. Porquê? Porque nós participamos daquilo que Cristo alcançou para nós. Imaginem que Cristo tinha morrido na cruz, tinha feito tudo aquilo que tinha a fazer e agora nós, enquanto cristãos, dizíamos, ok, eu reconheço que Cristo fez todas, eu creio em tudo isso e pronto, mas eu não preciso de fazer mais nada, eu não preciso de ler, eu não preciso de ouvir a palavra, não preciso de mostrar com atos de fé que a minha fé é verdadeira, não preciso de ter comunhão com os meus irmãos, não preciso dos sacramentos, não preciso de ser batizado, não preciso de credos, não preciso de nada. O que é que Cristo teria alcançado? Não seria em vão? Se nós, toda a humanidade, tivesse dito, não, eu não preciso de nada disso? O que Paulo está aqui a dizer é que nós participamos disto, exatamente para enchermos esta realidade da vida, que é a morte de Cristo alcançou algo de valioso para a humanidade. E a humanidade tem que se virar para Cristo, olhando para a cruz. Paulo diz isto porque ele sabe na pele que aqueles que lutam pelo bem do corpo de Cristo vão sempre ter de encontrar Cristo tanto à mesa da ceia, como no caminho para Emaús, como no monte da transfiguração e como na cruz. Aqueles que trabalham para o cumprir do Evangelho, que trabalham para a igreja, para a comunidade, para alcançar as almas perdidas, esses vão se encontrar com Cristo em todo o trajeto que Cristo fez. À mesa, a celebrar, nos milagres, a exaltar-se com toda aquela transformação que Deus traz às vidas que nós vemos. Mas também ao sofrimento que nós vemos na cruz, ao sofrimento que nós vemos nas vidas que estão à nossa volta. Paulo está a dizer que viver a igreja não é só glórias, há também tribulação. Mas é uma tribulação que já foi completada por Cristo e da qual nós participamos. É interessante a expressão que Paulo utiliza para quando está a dizer que completou ou que cumpriu os sofrimentos ou as tribulações de Cristo. Ele usa uma expressão que é antanaplerô, que significa encher. Encher com o sopro, encher com a vida aquilo que está a acontecer, aquilo que estava em falta. E o que é que estava em falta na crucificação? A nossa participação. O nosso contemplar a cruz, o nosso reconhecer que Deus estava a ser crucificado, que aquele homem que estava na cruz era verdadeiramente Deus. Basicamente, utilizando uma versão um pouco mais literal desta passagem que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, ele basicamente diz: agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Participando das tribulações da igreja, nós participamos também dos sofrimentos de Cristo. E por isso nós completamos o nosso relacionamento com Cristo. Amém? No Evangelho de João, nós encontramos uma passagem que tem uma profundidade brutal, que eu acho que nós devemos olhar. Vamos ouvir, eu vou focar-me no último versículo, mas eu vou ler toda a passagem porque isso é benéfico para a nossa vida. Ouvir a palavra é aquilo que nós precisamos. Então diz em João 12, 23 a 32, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido disse que havia sido como um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus está a dizer que será levantado da terra, a impressão que pode dar é que Jesus estava a falar da sua ascensão aos céus. Aquilo que aconteceu com Jesus 40 dias depois da ressurreição, em que perante alguns discípulos, Jesus ascendeu aos céus. E muitas vezes nós lemos esta passagem: e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E podemos pensar que é disso que Jesus está a referir. No entanto, se nós tivermos atenção ao que o autor escreve ao longo da sua carta, ao longo deste Evangelho, é que ele tem vindo a desenvolver uma ideia, e encontramos outras passagens que usam a mesma expressão que nós vamos ver já de seguida. A primeira em João 3,14, em que João escreve: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja também levantado, ou seja, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. E como é que Moisés levantou a serpente no deserto? Isso aparece-nos em Números 21:9, em que diz que Moisés colocou uma serpente numa haste, num poste ou numa vara, dependendo da tradução que vocês tiverem, mas significam todas exatamente a mesma coisa, em que ele coloca a serpente lá no topo e levanta essa haste, esse poste, essa vara, e quando aqueles que tinham sido mordidos pela serpente estavam a definhar, vinham e contemplavam a serpente, olhavam para a serpente e eram curados. Okay? E é a mesma imagem que Jesus está a utilizar, que ele vai ser levantado exatamente como a serpente foi levantada no deserto por Moisés. E temos também outra expressão em João 8:28, em que diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E olhando para esta versão, gostava de salientar, dependendo da versão que tem, pode aparecer de formas ligeiramente diferentes. Quando ele diz: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Mas há uma versão que é mais literal e mais correta, porque apanha este aspecto extremamente importante, em que Jesus na realidade diz: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Que eu sou. Ego eimi, é a expressão grega que lá está. É a mesma expressão que Jesus utiliza quando está a debater com os seus críticos, com os seus acusadores, quando estão a colocar em causa quem Jesus é. E Jesus diz e compara com aquilo que ele está a fazer com aquilo que Abraão já fez e que os pais já fizeram na história daquele povo. E ele, ao mencionar Abraão, Jesus menciona Abraão e eles começam a criticar, a dizer: então, mas Abraão morreu há tantos anos atrás e tu estás-nos a dizer que és anterior a ele, que existias antes dele. Como é que isso é possível? E Jesus responde dizendo: antes que Abraão existisse,
ego eimi. Antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma expressão que ele está a utilizar aqui. Conhecereis que eu sou quando levantardes o Filho do Homem. E este eu sou significa o quê? Lembramos Êxodo 3,14, quando Deus está a apresentar na sarça ardente a Moisés e que diz: Moisés, quando fores ao Egito, vais dizer que o Deus que te enviou é Ehyeh Aser Ehyeh. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é, eu sou o que será. E é a mesma expressão no hebraico e no grego que nos diz que Cristo se apresenta como Deus. Quando levantardes o Filho do Homem. E deixem-me perguntar, algum de nós levantou o Filho do Homem aos céus? Algum de nós ergueu Jesus Cristo aos céus e fez ascender o Filho do Homem? Não. Então que ascensão é que Jesus está a falar? Está a falar da ascensão de quando ele foi crucificado, quando ele foi preso na cruz essa que estava no chão, que ele carregou até ao monte e que foi colocada no chão, e ele foi crucificado nessa cruz e foi então levantada e ele foi erguido e toda a Jerusalém pôde contemplar a cruz. Contemplar o Cristo que foi erguido e contemplar que quando eles estavam a levantar o Filho do Homem, reconheceriam que eu sou, ego eimi, que Deus é. Que Cristo é este Deus. Nós entendemos quem Deus é porque Deus foi à cruz. Nós entendemos quem Deus é porque Cristo foi à cruz. Há, ao longo da história deste planeta, do universo, tentativas várias de olhar para a realidade e entender que existe um Deus e quem é esse Deus. E no exercício de tentar compreender quem é este Deus, nós criamos uma série de ideias à nossa imagem e semelhança de quem Deus era. E o que é que nós criamos? Uma série de deuses que odeiam a humanidade, que tratam mal a humanidade, que usam e abusam da humanidade, que têm relacionamentos conjugais com a humanidade e criam semideuses que depois geram mais uma série de confusões. Deuses que se deixam irritar pela humanidade e por isso tiram o sol ou mandam as inundações. Deuses que necessitam de uma troca, de receber algum sacrifício para poder dar boas colheitas ou para poder dar a cura de alguma doença que possa estar sobre a terra. Essa foi a ideia dos deuses que a humanidade pôde perceber-se olhando para a realidade que já existia. No entanto, a humanidade só foi capaz de entender quem é este Deus, Criador de todas as coisas, quem é este Deus de toda esta realidade que nós conhecemos, quando contemplou Cristo na cruz. Enquanto cristãos, nós temos de encontrar tempo para contemplar o Deus cruciforme. Ou corremos o risco de passar ao lado da revelação que Jesus nos veio trazer. Jesus veio-nos trazer esta revelação de que o amor é cruciforme. A paz é cruciforme. A sabedoria é cruciforme. A riqueza é cruciforme. Tem a forma da cruz. Quando nós nos apercebemos disso, quando nós passamos a contemplar a mensagem da cruz, nós vamos entender quem Deus é. E hoje, não há melhor dia no ano do que hoje para nós entendermos isto. Quem Deus é. Então, quando alguém pergunta porquê é que Jesus teve de morrer, eis a nossa resposta. Porque nós, humanidade, nos recusamos a entender Deus de outra forma. Porque nós procuramos à nossa volta e tentamos entender quem Deus era e nós não conseguimos chegar à razão de que Deus é amor. Nós chegávamos sempre à conclusão de que Deus é outra coisa qualquer. Deus é isto, Deus é aquilo, mas Deus às vezes também é amor. É a melhor aproximação que nós nos conseguimos antes de Cristo. Que nós conseguimos chegar antes de Cristo. Nós, humanidade, recusámos-nos a entender Deus, o verdadeiro Deus, de outra forma. E por isso, Deus teve de ir ao limite, ao escândalo da cruz,
para que nós entendêssemos de uma vez por todas que o Deus deste mundo, a verdade deste universo, a causa deste cosmos, é o Deus cruciforme. Não há outro Deus que causou tudo isto. Não há outro Deus que te criou, a não ser o Deus cruciforme. O Deus que se colocou na cruz, que se deixou ir à cruz. E que pela cruz nos mostrou o que é amor verdadeiro. Pela cruz nos mostrou que para alcançar a paz, nós devemos estar dispostos até a dar a própria vida. Para alcançar a justiça, nós devemos estar dispostos até a dar a própria vida. Para alcançar o bem da humanidade, nós devemos estar estar dispostos até a alcançar a cruz para nós mesmos. Então, com esta noção que nos perfura o coração e a alma, meditemos por hoje na realidade da morte que derrotou a morte. A morte que derrotou a morte. Hoje a luz que iluminava o mundo foi extinta. Encontrando-nos às escuras, descobrimos que a vela que apagámos era, na verdade, a única que iluminava as trevas. Aquilo que aconteceu quando Jesus foi crucificado foi exatamente a percepção da humanidade de que tinha acabado de cometer deicídio. Tinha acabado de matar a fonte de amor. Tinha acabado de apagar a luz eterna. É que enquanto a luz estava acesa no mundo e caminhava sobre a terra, nós, enquanto espelhos, refletíamos a luz e achávamos todos que a luz estava em nós. Porque nós a refletíamos. Nós, humanidade. O que é que aconteceu? No momento em que nós apagámos a luz, em que a chama se apagou, nós deixámos de refletir e encontrámos-nos às escuras. E deixámos de poder ver e encontrámos-nos na nossa condição de pecado e de morte. E então tomamos finalmente consciência da nossa condição e arrependemos-nos. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou a humanidade ao perceber-se daquilo que tinha acontecido naquele local. E agora esperamos. Agarramos-nos à única coisa que nos sobra. A esperança de que a luz volte a ressurgir. A esperança de que, por alguma razão, o sol nasce amanhã. Eu bem sei, irmãos, que isto pode ser um pouco usual no nosso meio. E que é até desconfortável. Mas se queremos viver como discípulos de Cristo, nós temos de participar das tribulações de Jesus, como Paulo sugeriu. E fazemos isto quando carregamos a dor do próximo, simplesmente estando lá com eles, acompanhando-os no momento de sofrimento. Então hoje nós terminamos o culto não em espírito celebrativo, como costumamos fazer em todos os nossos cultos. Hoje é um dia diferente daquilo que estamos habituados, mas ainda assim importante. Nós partilhamos o peso daqueles que durante este ano não têm conseguido ver a luz. Nós partilhamos o sofrimento daqueles que têm olhado à sua volta e não têm encontrado esperança para nada. Nós partilhamos estes pesos que têm estado na nossa sociedade. E esperamos. Esperamos em conjunto com eles, de mãos dadas, de joelhos. Aguardamos. E mantemos a esperança no nosso coração. A esperança que mantém o nosso coração a bater. A esperança que mantém o nosso ar a entrar e a sair nos nossos pulmões. A esperança que nos mantém vivos. De que a luz voltará. Em silêncio, a nossa luz foi apagada e aguardamos um novo raiar.
uma Santa Páscoa a todos.